Graça e a paz, dia 21 de fevereiro de 2024. Hoje é a leitura de Lucas, capítulo 8. Já faz um tempo que eu não apareço aqui, né, para ler com a Bíblia física, mas senti falta, né? Também tô com um pouco de dor de cabeça, ficar em tela vai ser chato para mim, então vamos da maneira mais tradicional, né, com a nossa querida Bíblia, versão NVI. Vamos juntos. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espírito maligno e doença. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes. Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com seus bens. Reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus, gente de várias cidades, ele contou esta parábola. O semeador saiu a semear. A gente já leu essa parábola, mas vamos de novo. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras e quando germinou as plantas secaram porque não havia umidade, olha só. Em outro não tinha raízes, agora não havia umidade. Então são duas coisas que necessitam, né, para o nosso crescimento. Não só a raiz, aprofundar as raízes, mas está lá, ó, alimentando a semente. Tá me entendendo? Outra parte caiu em espinhos que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, a 100 por um. Tendo dito isto, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos perguntaram-lhe o que significava a parábola. Ele disse: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que, vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Essa parábola do semeador, eles não entenderam. Jesus contou a parábola e pronto, ficou nessa. Então, só os discípulos entenderam a parábola, que tem o seguinte significado. Versículo 11. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são as que as ouvem. Então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que receberam a palavra com alegria, quando ouvem, mas não têm raiz. Creem durante certo tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre os espinhos são as que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocadas pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres da vida. Acho que todo mundo já passou por isso, né? Um processo natural e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que, com um coração bom e generoso, ouvem a palavra e a retêm e dão fruto com perseverança. Ninguém acende uma candeia e a esconde num jarro e a coloca debaixo de uma cama. Ao contrário, coloca num lugar apropriado, de modo que os que entram possam ver a luz. Porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Portanto, considerem atentamente como vocês estão ouvindo. A quem tiver, mais lhe será dado. De quem não tiver, até o que pensa que tem, lhe será tirado. Até o que pensa que tem. Aqui, muito simples, né? Muito básico, essas duas passagens aí da parábola, da candeia, tá tranquilo, né? A gente já comentou sobre isso. 19. A mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo, mas não conseguiam aproximar-se dele, por causa da multidão. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem te ver. Ele lhe respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Se você ouve a palavra de Deus e pratica, você é irmão de Jesus. Nós não somos filhos de Jesus, nós somos irmãos de Jesus e filhos de Deus. Curiosidade aí que nem todo mundo sabe.
Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos para o outro lado do lago. Eles entraram no barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam um grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Mestre, mestre, vamos morrer. Olha só o desespero. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: Quem é este que até os ventos e as águas dá ordem e eles lhe obedecem? Glória a Deus. Se Jesus está no barco, meu irmão ou minha irmã, pode vir tempestade, pode vir chuva, pode vir dificuldade, tenha fé que a tempestade vai passar. Com Jesus fica mais breve, né? Fica mais fácil. O barco não vai afundar com Jesus no barco. Jesus repreenda o mar, repreenda as ondas, repreenda as turbulências da sua vida, que assim fará a completa bonança. 26. Navegaram para a região dos Gerazenos, que fica do outro lado do lago, frente a Galiléia. Quando pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormente. Pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentados e entregue aos cuidados de guardas, quebrava as correntes e levado pelo demônio a lugares solitários. Jesus lhe respondeu: Qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele, e imploravam-lhe que não os mandasse para o abismo. Uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Também já lemos isso. Os demônios imploraram a Jesus que lhes permitisse entrar neles, e Jesus lhes deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo, em direção ao lago, e se afogou. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que tinha acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de que haviam saído demônios estava assentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo. Ficaram com medo. Os que tinham visto contaram ao povo como o endemoniado fora curado. Então, todo o povo da região dos Gerazenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. Ele entrou no barco e regressou. Jesus expulsou o demônio, mas tiveram medo porque uma manada de porcos tinha se sacrificado e acharam que a culpa era de Jesus. O inimigo faz isso. O homem de quem havia saído o demônio suplicava-lhe que deixasse ir com eles, mas Jesus o mandou ir embora, dizendo: Volte para casa e conte o quanto Deus fez a você. Assim o homem foi e anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. Quando Jesus voltou, uma multidão recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa. Olha só. Quando Jesus voltou, eu vou prestar atenção nisso, que eu conheci um rapaz recentemente chamado Jairo, nunca conheci nenhum Jairo. Vou me atentar a essa história bíblica porque eu nem sabia que era um nome bíblico. Quando Jesus voltou, uma multidão recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio, prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua filha única, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos que vinha sofrendo de hemorragia. Gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda de seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: Alguém tocou em mim. Eu sei que de mim saiu o poder.
Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés, na presença de todo o povo, contou o que tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: Filha, a sua fé curou. Interessante, né? Porque a mulher aqui já culturalmente tinha um papel de inferioridade em relação ao homem, fora que ela estava doente, então assim como a lepra, ela era meio rejeitada pela doença, ela estava no meio da multidão e tocou no manto de Jesus. E Jesus perguntou num tom, achando que fosse repreender, né? E ela foi com medo até Jesus, implorando que, meu Deus do céu, fui eu, Senhor. Aí Jesus falou: a sua fé a curou. A sua fé? Ela já tinha fé. Se ela tinha ido de médico, se ela tinha fé. Mas né, a fé em Jesus curou ela. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: Sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: Não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus. Ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse: Menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhe ordenou que dessem de comer a ela. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contasse a ninguém o que tinha acontecido. O espírito dela voltou. Quando a gente morre, nosso espírito se vai. Jesus tinha autoridade de dizer para o espírito: volta aqui, vem. E aí ela voltou à vida. Glória a Deus, aleluia. É isso, Jesus de cura, de milagre. Amém? Deus te abençoe e até amanhã.